A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja Deus. Vamos dar continuidade ao capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Ô glória! Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Hoje nós vamos postar dia 3 de setembro, louvado seja Deus, de 2024, terceiro dia da semana. Ô glória! Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja louvado pela minha vida. Mais um dia Deus nos permitiu estar aqui, então vamos glorificar ao Senhor, adorar o Eterno com a nossa vida. E lembre-se, você não caiu de paraquedas, porque quem cai de paraquedas se borracha. Você tem um propósito. Deus te deu o dom de viver, o dom da vida. Então seja grato e viva a cada dia, a cada segundo, a cada minuto glorificando ao Eterno. Que Deus te fortaleça, que a graça dele seja derramada sobre a sua vida e que você tenha propósito maior para viver na presença do Senhor. Qual o propósito? Uma eternidade com ele. Não perca o céu, não perca a eternidade. Lute pela sua salvação, lute pela sua casa, lute para que o Senhor trabalhe na sua vida de uma forma extraordinária, sobrenatural, e que todos em volta de você possam ver, ouvir e receber essa graça que está sendo derramada nessa oportunidade em nossas vidas. Amém? Deus te abençoe. Seja Jesus na vida de alguém. Mais um Desperta Crente. Vamos lá. Verso 14 do capítulo 4. Está escrito assim: então Jesus retornou para Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Cheio do poder de Deus, dentro, cheio, avivado, com poder, autoridade, ortogação do céu, para viver e ministrar a sua chamada, o seu ministério profético. Jesus agora inicia cheio da graça e da autorização do céu, a confirmação de Deus. Passou pelo batismo, passou pelo deserto, foi tentado pelo diabo, venceu o maligno no deserto, e agora Jesus vai confirmar, consolidar o seu ministério pleno, cheio do Espírito Santo. É muito lindo, irmãos. Cada nível que você vai vivendo, cada nível que você vai passando não te abala mais, não te para mais, porque você entende que tudo que você está vivendo tem um propósito. Eu sofro ataques, passo coisas, ultimamente agora eu tô passando por outro ataque também muito forte, mas isso tem me ensinado a ser mais forte, isso tem me ensinado a entender o propósito, tem me dado mais desejo de viver mais a vontade do Senhor, tem me dado mais propósito, mais desejo de orar, desejo de buscar, desejo de ter misericórdia das pessoas, porque pessoas que vivem fora do propósito, elas só contendem, elas não entendem, mas você que sabe, continua vivendo o que o Senhor te chamou para viver. Seja pleno, seja pleno. Jesus resistiu e agora está acontecendo. Quando você resiste às tentações, aos desejos malignos desse mundo, ao pecado, você consegue sobreviver a tudo que Deus tem preparado para você. Se eu não me engano, tá em Hebreus capítulo 12, versículo 4, diz assim: se você ainda não resistiu ao pecado ao ponto de sangrar, você ainda não viveu ainda o que o Senhor tem para com você. Vai ter dias que você vai sangrar. Tem dias que eu choro, irmão, parece que a minha alma tá saindo para fora, parece que eu tô tirando de dentro de mim, sabe? Parece que o meu sangue está sendo derramado ali. Nesse dia eu entendo que eu estou no caminho certo. Que isso, missionário? É Bíblia, meu irmão. É Bíblia. Vai ter dia que nós vamos sangrar, mas vai valer a pena porque o chamado é maior. Aleluia, o propósito é maior. Então viva o que o Senhor te chamou. Glória a Deus por isso. Verso 15, ensinava nas sinagogas e de todos os recebia manifestações de grande apreensão. Era amado nessa cidade. Aqui ele está sendo amado, na Galileia ele é amado. Ele prega, todos recebiam, tinha apreensão, aceitavam, ninguém rejeitava, mas logo depois vai começar agora a vir a rejeição. Olha aqui o verso 16, Jesus viajou para Nazaré. Agora Jesus aqui já tem aproximadamente 1 ano de ministério. Jesus já está aqui com 1 ano de ministério pregando, está com seus discípulos. Jesus agora está indo pregar as boas novas do reino e ele chega agora a Nazaré. Onde é Nazaré? Onde ele foi nascido e criado. Onde ele foi criado, não nascido, que ele nasceu em Belém, mas ele foi criado, né, em Nazaré, conforme seu costume. No dia de sábado, entrou na sinagoga. Sinagoga era um lugar, não era templo. O templo era em Jerusalém, mas sinagoga era criado, era fundado na sinagoga, tipo a congregação, né? Tem a igreja sede, a congregação, para ficar mais fácil pra você entender. Então aqui a sinagoga, Jesus entra na sinagoga no dia de sábado, que era de costume os judeus estarem ali na sinagoga, né, adorando a Deus e lendo, né, a Torá, lendo a lei, lendo ali, trazendo ali ao coração deles a palavra do Senhor. E em Nazaré ele vai ser agora rejeitado, preste atenção. E posicionou em pé e fazer a leitura. Por quê? Só colocava de pé quem ia ler, quem ia ensinar.
né? Então antes você senta para aprender, depois você fica de pé para ensinar, tá entendendo? Primeiro você senta para aprender, depois você fica de pé para ensinar. Só que hoje vivemos um tempo invertido, né? A pessoa já quer ficar logo de pé para ensinar sem ter sentado para aprender. Então como que você aprende? Culto de ensino, EBD, compromisso com Deus, compromisso com a igreja, leitura bíblica todos os dias. Se você puder, faça cursos. Tem muitos cursos grátis aí, não tem que tomar desculpa. Tem muitos cursos grátis que você pode fazer, cursos bons, principalmente na Academia de Pregadores também tem muitos cursos grátis, tem condição paga, se não tem, faz os cursos grátis que tem lá, irmão. Tem muito. E outras plataformas também tem cursos grátis, entendeu? Que são bíblicos, baseados na palavra. Então, para ensinar, sente para aprender. Amém? Isso é bíblico. Então, Jesus vai se colocar de pé agora para ensinar. Para fundar uma sinagoga, precisaria aproximadamente somente de 10 homens. 10 homens já poderia fundar uma sinagoga na cidade. Então, vai fundar uma congregação, 10 pessoas estava bom no caso, né? E ali eles faziam essa sinagoga ali, aonde eles iam adorar todos os sábados. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, desenrolou e o achou o lugar onde está escrito. Isaías 61, quando ele desenrola os pergaminhos, que era em rolo, não era hoje a Bíblia como nós temos assim, né? Era rolo, pergaminho, né? O rolo de Isaías, o rolo de Esté, o rolo de Ru, era assim. Então ele abre o rolo de Isaías e abre aonde? No capítulo, na página 61. Quando ele rola, cai ali nos versículos, no capítulo 61, que está escrito: o profeta messiânico escreveu isso sobre Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação e a vista aos cegos, para restituir liberdade aos oprimidos e propagar, isso que quer dizer, propagar o ano aceitável do Senhor, a época da graça do Senhor. Então, o que está acontecendo aqui? O jubileu estava acontecendo. Jesus vai dizer no verso em seguida, ele vai enrolar novamente e ele vai sentar e os olhos das pessoas estão fitados em Jesus, esperando o que ele vai falar, o que ele vai dizer sobre ali, o que ele leu ali do profeta Isaías. Então no verso 21, Jesus vai dizer assim: hoje se cumpre esta escritura que acabas de ouvir. Jesus está dizendo, hoje está se cumprindo esse tempo da graça, o jubileu. O que significa o jubileu? Jesus cumpre toda a sua missão. Ele proclamou o ano aceitável do Senhor. O jubileu acontecia, olha só, o jubileu acontecia em 50 e em 50 anos. Completava 50 anos. E nessa época, as dívidas eram pagas, presta atenção, perdoada. Se eu tivesse uma dívida grande, se caísse no dia do tempo do jubileu, a minha dívida era perdoada. Então, as dívidas eram perdoadas, os escravos eram livres, as terras voltavam para os seus verdadeiros donos. O ano do jubileu permitia que se recomeçasse, ou seja, ano de recomeço. O tempo da graça do Senhor chegou. Então, recomece. Jesus estava dizendo, agora é ano de recomeço. Eu estou trazendo liberdade aos cativos, aos oprimidos, estou dando vista aos cegos. Milagres acontecerão porque a graça do Eterno, a graça do Senhor veio. Então é ano de liberdade, é ano de salvação, é o ano da graça. O jubileu estava acontecendo, sendo confirmado por Jesus. E quando Jesus começa a falar publicamente essa mensagem, começa a falar que o débito está sendo pago, que a liberdade estava chegando e o tempo do recomeço chegou. Irmãos, quem está em Cristo pode recomeçar de novo. A minha vida recomeçou. Quem era Odete? Ninguém dava nada por ela. Família não dava nada, parente não dava nada, conhecidos não dava nada. Mas Jesus entrou na minha vida e me trouxe um recomeço. Me trouxe coisas novas, algo novo para viver. Viva o novo de Deus. Recomece todos os dias. Não pare. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Ele trouxe liberdade para você. Ele arrancou a cegueira espiritual. Ele te deu vista. Ele deu vista. Ele restituiu liberdade aos oprimidos, aos cativos que estavam preso no pecado, preso no engano desse mundo. Jesus trouxe liberdade, ele trouxe paz, saúde aos oprimidos, aqueles doentes emocionalmente. Jesus trouxe cura. Aleluia. E o verso 22 vai estar dizendo assim: e todos exclamaram maravilhados sobre ele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas questionavam entre si: não é este o filho de José? A aceitação vem, mas logo em seguida a rejeição e a incredulidade tomam conta do coração. É assim, irmãos. Uai, aquela ali, Odete, ela tá se achando agora? Ela se acha pregadora?
Ela está se achando a crente? Ela está se achando mais santa, melhor do que todo mundo? Não é isso que nós sofremos quando nós conhecemos a verdade que nos liberta? Então, na mesma da hora que eles estavam aceitando, que eles estavam dando glória, que eles estavam recebendo a palavra que Jesus estava pregando, na mesma da hora começou a incredulidade. A aceitação deles foi momentânea. Eles começaram a falar, esse aí não é o filho de José e de Maria? Esse não é aquele que cresceu aqui, que era carpinteiro, que o pai dele é carpinteiro, que ele ajudava o pai? Esse aí não é irmão de Tiago, não é irmão de Judas? Esse aí não é irmão das filhas de Maria? Esse aí não é Jesus, o filho mais velho? Não é ele? Começaram a dizer isso. Aí Jesus vai usar agora um provérbio que eles usavam naquele tempo. O médico cura, usava naquele tempo. Com toda certeza citareis a mim o conhecido provérbio: médico, cura a ti mesmo. Fazem aqui em tua terra o que soubemos que fizestes em Cafarnaum. Eles estavam dizendo, lá em Cafarnaum nós estamos sabendo que muitos milagres foi feito lá. Então Jesus vai usar um provérbio. Sabe qual é o provérbio que Jesus está usando? É aquele assim, analisa você primeiro para depois você julgar alguém. O que acontecia? Primeiro se analisa para depois eu julgar a sua vida. E Jesus está dizendo que eles estavam julgando Jesus, mas eles não viam seus próprios defeitos. Eles criticavam ali Jesus, mas eles não olhavam a sua vida, que estava fora da posição com Deus. Jesus chegou para trazer salvação e libertação, mesmo eles sabendo que o próprio Deus falava através de Jesus, e Jesus era o próprio Deus, mas eles preferiram acusar e apontar quem era. Há pessoas assim, eu não vou ouvir aquela mulher porque eu não gosto dela, eu não vou ali porque eu não gosto daquele pastor. Tem pessoas que fazem isso, tenta descredibilizar aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que Deus fez na minha vida, aquilo que Deus está fazendo. Eu olho para trás, eu vejo as marcas daquilo que o Jesus fez na minha vida e as marcas que foram ficando para trás, aquelas dores, cicatrizes, rejeição, e eu vejo Deus trabalhando na minha vida, na minha casa, na minha família de uma forma extraordinária. Eu vejo a mão de Deus, mas tem pessoas que vêm trazer incredulidade, tem pessoas que vêm descredibilizar aquilo que Deus está fazendo na minha vida, tentar menosprezar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando com você? Há pessoas que vão aparecer para menosprezar aquilo que Deus está fazendo, para criticar aquilo que Deus está fazendo, para diminuir quem você tem se tornado, para tirar de você a identidade que Deus te deu. Há pessoas que vêm amando do inferno para roubar a identidade que Deus te deu. Então entenda isso, nem todos vão te aceitar, você vai sofrer rejeição, vai sofrer calúnia, muitos vão duvidar, vão criticar você, vão colocar defeito na forma que você age, na forma que você vive, na forma que você faz para o Senhor, mas você precisa entender que você precisa ter somente a aprovação do céu, independente de quem te rejeitar na terra. Oh glória! Jesus agora cita esse provérbio para eles. E Jesus continua no verso 24 dizendo, continuou a falar Jesus, realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Jesus está usando aqui que os profetas vieram e eles mataram. Jerusalém, Jerusalém que mata os seus profetas. Jesus vai falar porque não rejeitaram, não acreditaram em Elias, não acreditaram no profeta Isaías, não acreditava em Jeremias, não quiseram dar crédito a Ezequiel. E Jesus está dizendo, assim foi a lição do Antigo Testamento. Eles mataram os profetas, rejeitaram os profetas. Jeremias foi jogado em calabouço. Irmãos, quem vive a verdade vai ser rejeitado, mas precisa entender que o céu aprova. Aleluia. No tempo de Elias, ele vai falar agora sobre a incredulidade. Aqui agora a mensagem de Jesus muda. Jesus agora fala, no tempo de Elias, com certeza havia mais viúvas em Israel, mas o céu estava fechado há 3 anos, mas somente uma viúva tomou posse, porque havia fé naquela mulher. Não havia uma viúva só no tempo de Elias, não, irmãos. Havia várias passando necessidades, várias passando fome, mas só uma teve fé. E Elias foi enviado na casa de quem tinha fé. O milagre vai para quem tem fé. O milagre vai para quem acredita. Aí Jesus fala no verso 26, mais uma vez, havia fé. Elias foi tomado e nenhum delas foi, senão somente uma viúva, a viúva de Serepta. Jesus no verso 27 diz que no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos, mas só Naamã foi curado. Havia fé em Naamã. Você está entendendo? O cenário pode estar em escassez, pode estar difícil. Se haver fé em você, Deus vai fazer. Assim também no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas um deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Então todos os que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva ao ouvirem tais palavras. A ira, a verdade confronta, a verdade incomoda, a verdade faz pessoas ter raiva, a verdade daquilo que é falado, que é pregado. Irmãos, o ser humano não gosta de ouvir as verdades, eles gostam de mentiras adoçadas, mas eles não gostam de verdades amargas, eles gostam de viver enganado. Nós, ser humano, não gostamos de ouvir a verdade, não gostamos de ouvir os nossos pecados, não gostamos de ouvir a nossa forma de agir. Você quer conhecer? Pergunte a alguém.
Pergunte a alguém próximo que convive com você, a sua esposa, a seus filhos, a sua mãe, alguém que tem convivência, alguém que sabe os seus defeitos e pergunta, quais são os meus defeitos para você? Eu pergunto para meus filhos, pergunto para meu esposo, quais são os meus defeitos? E quando eles falam, eu começo a lutar para mudar aquilo ali. Só que nós não gostamos de ouvir a verdade, porque é a verdade que confronta. A verdade que liberta é a mesma que confronta. E eu não gosto de ser confrontada, você não gosta de ser confrontado. Quando esse povo foi confrontado com a incredulidade deles, os mesmos que estavam aplaudindo agora queriam matar, levou Jesus ao pináculo, levou Jesus à ponta do templo para jogar de lá de cima do precipício abaixo. Os mesmos que estavam aplaudindo são os mesmos que matam. Tá? Aqueles que estão dizendo, missionário, eu gosto de te ouvir pregar. Se eu cair numa falha, num pecado, ou falar ou fazer algo que não gosta, quantas pessoas tomou ódio de mim porque eu falei a verdade, porque eu falei o que Deus mandou falar? Há pessoas que não falam mais comigo porque eu entreguei o que Deus mandou eu falar. Deixaram de me amar e agora querem me matar, querem parar. Talvez seja o seu caso. Por falar a verdade, está sendo rejeitado, está correndo risco. Porque assim, a verdade, ela confronta. Então os mesmos que estavam aplaudindo Jesus, que estavam ali apaixonados, ouvindo Jesus falar, o texto diz aqui, o verso 15 diz assim, que eles estavam apreciando, eles estavam ali amando o que Jesus estava falando, eles estavam ali recebendo. São os mesmos que já queriam matar. São os mesmos que já queriam agora jogar do precipício abaixo, mata ele. Aqueles que estavam ali maravilhados em ouvir aquelas palavras da graça que saía dos lábios de Jesus, o verso 22, eles questionavam, que graça, que palavra, na mesma da hora que ouviu a verdade, vamos matar ele, porque ele falou aquilo que não queríamos ouvir. Vamos matar ela, porque ela está falando aquilo que não quer ouvir. É assim, irmãos, o ser humano muda de posição muito rápido. ama, faz alguma coisa que não gosta, mata, joga pra fora, serve, não tem mais utilidade, joga pra fora, não serve mais pra estar em nosso meio, porque não tem mais utilidade, é como se fosse um papel que amassa e joga fora. É assim que muitos estão agindo atualmente, é assim que muitas pessoas estão fazendo. Aleluia. Vamos lá, verso 31, o poder da palavra de Jesus. Jesus continua pregando e Jesus desceu para Cafarnaum, cidade da Galileia, e no outro sábado começou a ensinar novamente. Jesus agora no próximo sábado, ele desce para Cafarnaum e continua pregando. No outro sábado ele vai de novo ali no templo pregar, ele vai de novo na sinagoga pregar e começa a pregar, e todos ficaram deslumbrados com o seu ensino, pois a sua palavra era ministrada com autoridade. Jesus não pregava como os fariseus, como os doutores da lei. Jesus não pregava como sacerdote corrompido, porque quem está corrompido não tem autoridade, quem está corrompido não tem poder, não tem graça. Quem se corrompeu não tem nada do céu. Tem aquela mensagem, pode pregar a Bíblia de capa a capa, mas não tem poder, não tem unção, não tem autoridade. A mensagem fica morta porque não tem poder. Pode pregar a Bíblia de capa a capa, pode ser teólogo, pode ser o que for, mas pode ser pessoas conhecidas de nome, renome, pode ser pastor. Se não tem poder, não tem efeito nenhum. Se não tem autorização do céu, se não tem autoridade, não tem efeito. E Jesus está pregando dentro da sinagoga e havia um homem possesso de demônio, ou seja, de um espírito imundo, que berrou com toda a força, gritou bem alto: que tu queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Sei bem quem tu és, Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, porque não era momento de revelar o propósito, não era o momento de dizer quem ele era. Espere um momento para revelar, irmãos. Muitas vezes tem pessoas questionando: ninguém me chama para pregar, ninguém me chama para cantar, na igreja não tem oportunidade, não estão me vendo, eu tenho talentos, eu tenho dons, mas ninguém me vê. Calma, espera o momento certo. No momento certo Jesus vai revelar, no momento certo Jesus vai levantar, vai falar. Jesus repreende aquele demônio, porque não era o momento de ser falado quem ele era ali. Todas as pessoas ficaram maravilhadas e diziam umas outras: que palavra é esta? Pois está aos espíritos demoníacos, ele dá ordem e eles têm autoridade sobre ele e poder, e eles o obedecem e vão embora. Meu Deus. As notícias a respeito de Jesus espalhavam. É assim, irmãos. Quando Deus confirma, está confirmado. Pode até tentar fechar a porta, pode puxar tapete, pode tentar botar pé para cair, pode ir na igreja falar mal, como alguns fazem ao meu respeito, para tentar fechar a porta, mas não adianta. As notícias vão correr, porque Deus, quando confirma, está confirmado. As notícias a respeito de Jesus se espalhavam, porque Jesus estava submisso ao propósito. Jesus estava submisso ao projeto do céu. Jesus estava submisso à vontade de Deus. O poder de Jesus sobre todo o mal. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Jesus tem poder sobre todo o mal, irmãos. Ele pode repreender tudo. Não há pecado. Aleluia.
que se resista e submeta. A resistência contra Deus, porque ele é Deus. Saindo da sinagoga, dirigiu Jesus à casa de Simão. Agora Jesus já não está mais dentro do templo, não está mais na sinagoga. Jesus agora vai na casa, irmãos. Ministério não é somente dentro de igreja. Para com esse negócio de achar que é só dentro da igreja, só dentro da igreja. Sai para fora, vai nas casas, visita-os lá, prega na rua, vai nas praças, começa a falar que Jesus é bom. Ministério não é só dentro, ministério também é fora. Há pessoas que se convertem a Jesus e só fica dentro da igreja, dentro da igreja, dentro da igreja. Sai de dentro, se enche na igreja e derrama cá fora. Mostra Jesus para aqueles que estão perdidos e estão oprimidos no mundo lá fora. Saindo da sinagoga, dirigiu a casa de Simão Pedro, mas um dos seus discípulos, Pedro Petras. Aleluia! Ele vai na casa de Simão. A sogra de Simão estava atormentada, ardendo em febre. Há demônios que vêm com enfermidade, atormentar. Há demônios que vêm trazendo para tirar a paz. Ela estava atormentada. A febre que ela tinha era tão alta que tirou a paz. Porque há doenças que vêm do maligno, irmãos. Há doenças que vêm do próprio diabo. E rogando Jesus, juntaram-se de alguma forma. Então Jesus vai fazer o quê? Estando ele em pé, aproximou-se dela. Inclinou-se e repreendeu aquela febre. Jesus abaixa, inclina perto do ouvido e repreende aquela febre, que no mesmo instante deixou ela e rapidamente ela se levantou e passou a servir. Quando você receber a cura, continue servindo. Quando você receber a vitória, continue servindo ao Senhor, continue fazendo a obra do Senhor. E aí Jesus continua a fazer. Várias pessoas vão ser levadas a Jesus com demônios. Os demônios saíam gritando que ele era filho de Deus, contudo ele repreendia. Não era o momento, não era a hora dele de falar. Então muitos saíam gritando. Os demônios, quando via, saíam gritando. Demônio não vai ficar, irmãos, quando tem um crente cheio do poder de Deus, quando tem um crente cheio da autoridade. Nós estamos vendo crentes cheios de demônios dentro da igreja, sentados nos bancos, dando glória a Deus e aleluia, levantando as mãos, pessoas endemoniadas, que não tem mais discernimento. Satanás tem entrado dentro da igreja e ficado dentro da igreja, porque muitos de nós temos perdido o poder e a autoridade que Deus nos deu. Em alguns lugares que eu estou, eu vejo pessoas totalmente possessas de demônios com o microfone na mão. Eu já vi pessoas com demônios agarrados atrás do seu corpo, e o Senhor me mostrar ali pessoas falando em nome de Jesus. Porque muitos já perdeu o discernimento, já perdeu a espiritualidade, já perdeu o poder e a autoridade. Andam cheios e possessos dentro da igreja e muitos não têm mais discernimento para discernir quem são. Mas quando os demônios viam Jesus, saíam correndo e gritando: Tu és o Filho de Deus. E Jesus falou que nós faríamos maravilhas, milagres maiores até que ele. Mas você precisa estar cheio do poder de Deus, cheio da autoridade. E não deixe ninguém esvaziar você, irmãos. As setas, os ataques vêm para tentar fazer a gente ficar vazios de Deus. Não deixe ninguém esvaziar você. Aleluia. Ao raiar do dia, Jesus foi para um lugar solitário. Depois de Jesus fazer a obra, ele foi se encher. Esse lugar solitário que ele foi para estar com o Senhor, para orar, para buscar a Deus, porque a multidão estava ali apertando, a multidão só queria milagre, e Jesus precisava renovar, se encher. Tem momentos que você precisa se afastar um pouco da multidão e ir buscar a graça de Deus. Suba monte, ore no seu quarto, ore na tua casa. Leia, compre livros, leia. Eu sempre incentivo vocês fazerem isso para você estar mais cheio, mais jejue, busque a Deus, consagre a sua vida, saia de amizades que te façam de Deus, saia de ambientes que não tem poder de Deus, que não tem graça, saia de diálogos que não glorificam o Senhor, porque nós precisamos entender que as nossas ações também glorificam a Deus, e tem ações que estão negando ao Senhor. Então busque a Deus. Jesus se afastou para buscar mais de Deus, mais do Senhor, e aí Jesus vai concluir esta obra poderosa. Louvado seja Deus. Contudo, ele ponderou, e é necessário que eu anuncie também as boas novas do reino de Deus em outras cidades, pois precisamente para isso fui enviado. Assim prosseguiu pregando, aleluia, pelas sinagogas de Judá. Jesus saiu pregando pela sinagoga, pelas casas, pelas ruas. Não fique somente dentro, sai e fale de Jesus fora. Porque quando as multidões encontrou Jesus, suplicou para que não deixasse mais. Tem pessoas que querem Jesus só para eles. Tem pessoas que só querem Jesus para si próprio. Não fala de Jesus para ninguém. Não fala de Jesus nem dentro da igreja, nem fora, nem no meio da parentela. Não mostra o caminho, não fala. Irmãos, está no pecado, está errado. Eu tenho mesmo meus irmãos ainda que não servem a Deus. Eu tenho minha mãe, mas eu não deixo de falar que Jesus é o caminho. O pecado ainda continua sendo pecado e vai levar o homem ao inferno se não reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade
e a vida. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Seja bem-vindo no canal Desperta Crente. Se inscreva no canal, dá o like, seja Jesus na vida de alguém, amém? Que Deus continue te fortalecendo. Amanhã nós voltamos no capítulo 5 para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor amado, Pai querido, eu louvo o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor, ó Pai, tem nos dado força, tem nos dado graça, tem nos dado alegria. E eu louvo o Senhor por as oportunidades que o Senhor tem me dado, ó Pai. E uma dessas oportunidades é sentar aqui nessa cadeira de segunda a sexta-feira e gravar esses vídeos para a glória do teu nome. Senhor, o Senhor conhece o propósito e sabe a intenção. Por isso eu apresento ao Senhor mais uma vez e te rendo a glória, te rendo louvor e adoração. Repreenda do nosso meio todo espírito de incredulidade. Senhor, nos dê discernimento para entender, ó Pai, que as provas, as lutas que vivemos nesse tempo é para que cumpra em nós a tua vontade, que cumpra em nós o teu querer. Por isso, Senhor, não nos deixe, ó Pai, ficar cego espiritualmente nesse tempo, mas querendo no poder da tua palavra, crendo que a tua palavra é vida, ela tem poder para gerar, para criar, para trazer à existência aquilo que não existe. Ah, Senhor, eu profetizo sobre as nossas vidas, a nossa fé será aumentada. Eu acredito em tudo que o Senhor vai fazer através da minha vida e da vida dos meus irmãos nesse tempo. Por isso eu te apresento agora no nome de Jesus e te peço, permaneça conosco para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Seja Jesus na vida de alguém. Desperta, crente.